isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Esse Deus é tão bondoso. Jesus te ama. Jesus te ama. Ei, isso é motivo de alegria. Nós precisamos conhecer esse amor de Deus para que tudo seja resolvido na nossa vida. Porque o diabo é mentiroso. Ah, Deus. Ele põe tanta mentira na nossa cabeça, né? E se a gente não rebate aquilo, a gente fica achando que nós... Ai, Deus nem tá... Eu estou sentindo mal. Cadê esse Deus? Cadê esse Deus? Ele está aqui, ele habita aqui. Eu tenho que usar autoridade. Eu não preciso ficar sentindo o que o diabo sente. Nem não, jamais. Que tal? Por isso que nós temos que ficar na presença de Deus. Essa é a chave. Hoje em dia, com esse tal de inteligência artificial, gente, as pessoas estão só buscando na inteligência artificial a palavra de Deus, porque ali ela fica falando o que ela quer. E as pessoas não têm mais contato pessoal com Deus. Então, o diabo, ele está acabando com as pessoas, porque nós só vamos ter força na presença de Deus. Não dá para fugir disso. Mas olha o golpe, né? A inteligência artificial faz tudo? Tá, ela pode ajudar em muitas coisas, mas tem outras coisas que precisa ter cuidado, né? Então, os pregadores já não querem ficar na presença de Deus para ver o que Deus quer que seja o sermão no culto, que vai ser falado, que o povo que vai estar lá precisa ouvir. Não, vai na inteligência artificial. Já pegam lá uma coisa que ela já faz ela já planeja. É absurdo. Isso não é bom. Então, nunca deixe a palavra de Deus abandonada da sua vida. Você tem que estar em contato. Isso aqui é para estar sempre, sempre com você. Isso aqui é importante. Tá bom que você tem um computador, esses negócios aí, se for o caso de você pregar, você está num lugar, aquilo fica tão prático, você aperta, você não precisa escrever nada, aquilo já faz tudo, vai ajeitando do jeito que você quer. Mas esse momento é muito importante. Esse momento, isso aqui é muito precioso. Nunca abandone a palavra de Deus. Nós estamos vivendo os momentos mais críticos da humanidade. Mais críticos. Vocês estão vendo, está difícil. Não está fácil. Tá? Então, o que o Senhor me alertou com aquele ensino que eu trouxe? Se você também é uma daquelas pessoas que acorda de madrugada para orar, se aconteceu e você achou, ai, nossa, não sei porque eu estou perdendo o sono, né? Sei lá, acho que foi a pizza que eu comi ontem à noite. Mas às vezes nem comeu, tomou um chá e está acordando. O que é isso? Não é o caso de você ficar tomando remédio para dormir. É porque Deus quer que você ore, não é mesmo? Então, nesses dias agora, eu estava orando e Deus falou assim, não, mas é porque esses momentos, essa oração não é só para a sua vida. Mas esta oração que você faz, e principalmente a oração em línguas, eu estou usando para salvar pessoas que você nunca viu, que você só vai ver no céu. Eu preciso de intercessores, Deus falou. Então, pode ser uma situação familiar, alguém que eu não sei, pode ser minha, pode ser da igreja, pode ser o quê? Mas pode ser uma pessoa que eu nem sei. Por que eu acordei aquela hora? Agora, por que você foi salvo? Vem cá. Quem que não estava lá orando e só lá no céu que nós vamos ver? Essa pessoa. E aquele que ficava falando lá, e eu dormi no sábado à tarde. Diabo sai, eu estava dormindo quando eu casei, né? No meu apartamento lá, quando a gente casou. De tarde, sábado, eu ia dormir. E então, lá para as 4 horas, ele começava o culto dele. Lá é um prédio ali para o lado, para baixo, assim. Aí, ele punha para fora o alto-falante. Nem sei se existia aquilo, gente. A gente não sabe, porque tem coisas tão sobrenaturais. E eu acordava, porque, diabo, você vai sair dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Gente, mas foi assim, alguns sábados seguidos. Mas esse homem está um pouco chato. Meu Deus, eu queria descansar. Gente, mas não demorou nada, pronto, eu me encontrei com Jesus. Eu nem sei, eu vou só ver quem é esse pastor.
lá no céu. Então, gente, veja o que Deus faz se você se detém para orar. Não é só para você, para sua família, porque nós somos egoístas, nós só queremos a nossa família. Não, gente, pessoas que vêm são da nossa família. Nós somos família. Nós temos que unir um com os outros. Por isso que nós temos que amar. O que é isso? Todo mundo passa por problema. Se você está pensando numa pessoa, o que é para você fazer? É para você orar. Às vezes é para você ligar até para a pessoa. Se você sintonizar Deus, de repente Ele quer que você fale com aquela pessoa. Aquela pessoa está precisando de um oi. Oi, eu estou lembrando tanto de você. Está tudo bem? Não, porque tem gente que escuta. Você quebrou uma perna, você bateu a cabeça, sabe, o povo só gosta de falar mal. Eu estou pensando em você, eu sonhei com você, eu vou achar que você está na pior. Não é o caso. Às vezes Deus quer que você fale uma palavra com aquela pessoa. Então, é bom você se alertar, porque você não vai incomodar ninguém. Se você está pensando muito numa pessoa, é para você orar. Veja com Deus, de repente, aquela pessoa está num caos naquele momento. E uma palavra, que Ele vai te ungir. É lógico, você já é ungido, você nasceu de novo. Você já tem unção, gente, que é isso? Todo mundo aqui tem unção. Vem com essa. É lógico, em nome de Jesus. É só deixar o Espírito Santo usar você. Você pensa que Deus age só aqui no altar? Não. Na nossa casa, o que nós fazemos, onde nós estamos. Ou fazemos o bem ou fazemos o mal. Então, Deus falou isso. Então, pense que é mesmo, fala assim, mas às vezes eu sou tomada assim pelo Espírito para orar, mas é uma coisa que eu sei que uma pessoa está com aquilo, mas Deus não quer que eu saiba. Não preciso saber. Ele quer que eu ore, porque eu não estou com aquilo. E por outro lado, quando nós estamos também com alguma coisa, um ataque do diabo, um torpor, alguma coisa, um aperto, sei lá. Gente, é começar a orar. Começar a orar. Tem os louvores, liga louvor. Gente, o diabo odeia, ele vai embora, viu? Porque na hora que você começa a ouvir louvor, às vezes ele dá um mal-estar, não quer, mas fica lá. Aquilo é que nem o céu se abrir. Você vai ficando em paz. Você começa a adorar o Senhor, é poder na adoração. Porque não tem um dia que às vezes acontece, você não está bem. Sabe muitas vezes o que é também? É um peso no seu espírito. Eu já aprendi isso. Você tem que entender. Porque às vezes você não está bem. Então você pega, vou sair. Sai para onde, meu? Senta, vai orar. Está um peso, é no seu espírito. Está precisando de oração, às vezes não é nem você. Você não sabe o que está no invisível. Pode ser alguém da sua família, alguma coisa que pode acontecer. Porque o Senhor falou em João 16, versículo 13, Ele falou assim, e eu vos enviarei o Espírito Santo, e quando Ele vier, Ele vai vos lembrar de tudo, Ele vai anunciar tudo. Então, Ele está anunciando. Ele não precisa falar tudo detalhado. Eu tenho que estar no mover. Isso é a pessoa ungida. É você. Não perca isso. Eu não estou passando bem. Sabe de uma coisa? Acho que eu preciso sair. Não, você não precisa sair. Não, acho que eu preciso, vou ler qualquer coisa. Não, você não está precisando. Senta, vai orar em línguas, vai adorar a Deus. Ele está livrando uma pessoa. Ele está agindo em alguém. Nem sempre aquele mal-estar que está em você é seu. É um peso no espírito, isso chama. Assim como a unção tem um peso. Isso é uma unção. É uma unção. Você já não sentiu isso? Então, agora você ficou esperto. Agora você já sabe, você para tudo, vai orar. Você tem que orar. Você vai orar em língua, você vai adorar a Deus. Não, alguma coisa está acontecendo no reino do Espírito. Tá? Nem sempre ele vai falar o que é, mas você vai ficar lá até aquilo passar. Pode ser 1000 casos, 1000 situações. E Deus, com aquela oração, não vai fazer, porque, então é só para aquela coisa. Não, aquilo lá abrange tudo, ele é o máximo. Ele é tudo. Então, nós somos o canal de Deus. Então, as pessoas querem ministrar, as pessoas querem ser, mas para se aparecer. É esse resultado é que vale mais. Aonde você está na obediência de Deus.
E está acontecendo coisas boas na vida das pessoas, que nem você está vendo. Fica esperto agora, porque acontece com todo mundo. Aí você vai tomar um remédio. Ai, mas eu não sei, eu não estou bem. Ai, não, acho que vou tomar um remédio, porque está viciado em remédio. Mas é porque é para você orar. Você não entendeu o que é para você orar. Ele te quer, ele te chama. Isso é vida espiritual. Mas precisa ter também quem ensina, porque até aprender, às vezes passa do tempo. Mas lá vai uma dica, Deus agora me fez eu dar esse alô aqui. Mas amém, é assim. É porque está precisando. Falei, eu não estou legal. Não, se você for lá no seu canto e começar a orar, aquilo vai passar, que você vai entrar no outro âmbito, em algum lugar espiritual, Deus está agindo. Não é bom saber isso? Por isso que o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, amém, aleluia. Vamos sentar, sejam bem-vindos todos e louvemos ao Senhor pelo amor, misericórdia dele por todos nós. E olha, atenção, ele te ama, hein? Te ama demais. Tanto que ele disse que escreveu o seu nome na palma da mão dele, hein? Então fica unido a ele, amém? Glória a Deus, aleluia. Porque, gente, andar com esse Deus é só proveito, é só ganho, sabe? É demais, não adianta, porque o mundo só vai dar coisa ruim. Não fica ligado com o mundo. O mundo você intercede, para quem é para interceder. Mas você fica com Deus, usa o seu tempo, você vai ver como ele vai arranjar a sua vida de uma maneira maravilhosa. Porque as pessoas querem buscar ocupação, menos com Deus. É ele que resolve a vida. Porque você não quer ver as coisas bem e no fim estar tudo bem, fechar com a glória de Deus? Então se entrega para Deus, né? Vai orando, porque ele está chegando. Os sinais estão aí, ele já falou, olha, se a árvore está florescendo, você sabe que estação do ano que é, porque é assim que você sabe quando que ela vai dar o fruto que vai chegar, porque a flor já veio. Então, e se está todo preto o céu, você sabe que vai chover. Então, você sabe entender essas coisas. Então, você sabe muito bem ver quando está no fim dos tempos. Dá para ver ou não? Não é para fazer igual Noé, a turma lá, que Noé pregou para o mundo inteiro, 120 anos, e ninguém veio. Na hora que Deus fechou a porta, ele mesmo fechou a porta da arca, todo mundo veio bater lá porque a água começou a chegar. Então, gente, não é para chegar na última hora. Última hora não é. Última hora sim, com a porta fechada. Então, nós estamos tendo tempo, nós já estamos vendo que a coisa não está boa. Não está. Ninguém está... Está um rolo, gente, está um rolo. Eu, pelo menos, eu sinto no meu espírito um peso assim, dessa atmosfera, que é coisa demoníaca, sabe? Eu não consigo ver coisa boa, assim, na natureza de Deus, tão linda e toda cheia de maldade, de coisa... O céu é tão lindo, o mar é tão lindo, mas você vê um peso. Gente, é o pecado. As pessoas andando na rua, gente morta espiritualmente. É horrível. É horrível. Então, se você tem uma vida espiritual, você enxerga isso cada vez mais e por isso que você vai mais para Deus, para que ainda você possa ser um canal dele. Agora, ele vai determinar o que ele quer que você faça. É isso aí, você pode estar lá fazendo qualquer coisa. Não, eu tenho que parar isso agora, eu tenho que orar. Não é para você ficar criando atividade porque você não tem o que fazer na vida. Isso gente, isso é falta de senso. Pelo amor de Deus, o tempo para mim não dá. Para mim não dá o tempo. De tanto que Deus está querendo. Está querendo intercessores. Não dá.
tá? Então, procura ver isso. Você não está bem, eu não estou bem, o que é? Às vezes você, em vez de orar, você às vezes fica de mau humor com as pessoas, você não, sabe, você não está legal, às vezes até não é uma boa companhia, de repente. Acontece isso. Mas por quê? Porque não está lá nos pés de Jesus. Porque quando você está nos pés de Jesus, você fica equilibrado. As coisas mudam. Então, gente, que os olhos espirituais de todos que estão aqui me ouvindo sejam abertos. Eu oro a Deus Pai. E que os ouvidos espirituais sejam abertos, porque é Deus que faz isso. E eu oro em nome de Jesus, para que todos comecem a perceber a vida espiritual e se entregar inteiramente, porque nós realmente estamos vivendo momentos muito difíceis. A crueldade que está nos homens, é o que ele disse, a maldade, a ruindade é tão grande, gente, que isso vai piorar, porque isso é o próprio Satanás que está agindo nas pessoas, tá? Então, nós temos que ficar recolhidos, nós temos que nos apartar. Óbvio que nós temos o trabalho, fazer, mas, gente, é só isso, não é para se unir com essa gente que não tem Deus. O resto do tempo, nós temos que nos unir com Deus. Né? Faz muitos anos, faz uns 40 anos que Deus falou para mim, você vai, minha mãe, vocês vão parar de ficar fazendo docinho, fazer roupinha para a criança, ir na loja ver isso, comprar aquilo e fazer visita lá para a amiga. Deus falou isso, vocês vão parar, vocês param com isso. É para usar o tempo para orar. Deus, há 40 anos Deus falou isso para mim. Para mim e para minha mãe. Então imagina agora que está horrível, piorou 100% de 40 anos para cá. Mas é 100%. Está horrível, né, gente? Está medonho. Então, vocês têm que ir atrás de Deus, porque Ele está falando. Senão nem precisava ter púlpito, ficar pregando, para quê? Né? Se as pessoas, se não fosse acontecer o que Ele está dizendo que vai acontecer. Né? Tudo que Jesus fala, acontece. Se você ler o Evangelho, ele desde o primeiro dia do ministério dele, até o fim ele foi falando, eu vou morrer, eles vão me matar, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Eles vão fazer horrores comigo. Eles não entendiam o que é isso. Mas ele anunciou e aconteceu. Então, tudo está aqui, gente. Está muito em cima. Nós não podemos mais viver esta vida. E está faltando esse tipo de pregação nas igrejas. Porque eles falam, Jesus está voltando e fica na brincadeira. Ninguém quer levar a sério o Evangelho. Porque nós temos que sermos transformados para a palavra de Deus todo dia. E é isso que Deus quer, intercessores. Porque não é só para a nossa casa. Mas uma vez que eu estou à disposição de Deus, Ele me usa a qualquer hora. Por isso que Ele acorda de noite. Não tem horário para esse Deus acordar. Pelo menos na minha vida. Não tem horário. Às vezes é meia-noite, às vezes é 1h20, às vezes é 2h30. Não tem horário, é a hora que Ele quer. E tem que estar à disposição. Algo está acontecendo no reino do Espírito. Então, se você for um intercessor, isso serve de galardão também quando nós chegarmos lá. Não é o que os outros estão vendo, gente. Não é. As pessoas pensam que servir a Deus é os outros que os outros estão vendo. Isso é o menos. É a nossa intimidade com Ele. Amém? Então, glória a Deus. Hoje, como eu anunciei já, o que nós vamos abordar aqui hoje, gente, é assim. Porque nós vamos ver, pode abrir a sua Bíblia aí em Josué. Todo mundo sabe, eu já preguei isso, mas nós vamos nos aprofundar mais. Eu poderia ficar um mês aqui, todo sábado, pregando sobre esta parte desse pecado de Acã, porque aqui tem muita coisa que tem a ver com a nossa vida e de atrapalhar o plano de Deus e não ter vitórias nas áreas que nós precisamos de nossa vida. Então, a palavra de Deus, ela vem para nos elucidar, para trazer luz para as nossas trevas e para nos proteger de não entrarmos em trevas de novo, que é para eliminar o que já tinha, certo? Então, no caso aqui de Josué, capítulo 7, que está escrito, os israelitas derrotados em Ai, e depois embaixo Acã. Então, antes disso, aconteceu o quê? Josué com o grupo dele foi para Jericó. E nós sabemos
do sucesso, da glória que foi a conquista da cidade de Jericó, o poder que foi, sem arma, sem nada, só com louvor, obedecendo o que Deus disse naqueles dias todos, que eles ficaram louvando, adorando, fazendo exatamente o que Deus disse. Então, aquela glória, e eles saíram vitoriosos de lá, e Deus deu algumas recomendações para eles, através de Josué, do que fazer e não fazer quando eles tomassem posse da cidade. Tudo bem. Aí acabou isso, agora Deus falou assim, através de Josué, agora vocês vão para a cidade de Ai, que era uma cidade perto de Jericó, que era uma super cidade, uma metrópole para a época. Era uma cidadezinha pequena e de fácil conquista, porque eram poucas pessoas, era um lugar pequeno. Mas foi justamente nesse lugar que eles foram derrotados. Então vamos ver o versículo 1 aqui. Ele diz assim, olha, presta atenção. Prevaricaram os filhos de Israel, mas a palavra melhor colocada aqui é transgrediram, em vez de prevaricaram. Porque vem do grego, exatamente a tradução de aqui no grego para a nossa língua, melhor seria transgredir, tá? Então, transgrediram os filhos de Israel nas coisas, aqui condenadas, nós podemos dizer também pela tradução do grego, não vou trazer as palavras porque é meio complicado. As coisas condenadas, ficaria melhor dizer amaldiçoadas. Coisa amaldiçoada você não pode pegar. Por que é amaldiçoado? Porque eram coisas que eram usadas para adorar os deuses falsos, os ídolos, coisas usadas para cultos aos ídolos. Então, são coisas amaldiçoadas. Tá? Por isso que eu já trouxe uma vez aqui, falando, gente, vê lá se vocês não têm na sua casa enfeite, souvenir, lembrancinha que as pessoas trazem, e muitas vezes são coisas que são usadas por aí como ídolos, né? Falsos deuses, que é onde o diabo está enfiado, ok? Então, isso é uma coisa que não é para nós termos. Isso daí é atraso de vida. E nós vamos ver isso aí. Então, voltando aqui. Diz assim, transgrediram os filhos de Israel nas coisas amaldiçoadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas amaldiçoadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, né? Então, jamais ele podia ter feito isso, porque depois eu vou mostrar mais para frente que no capítulo anterior, no capítulo 6, Josué já tinha dado esta ordem, que não é para pegar nada, nada deles, os espólios, as coisas deles, não era para ser pego. Mas aqui nós vemos o deslize desse cara aqui, né? Pegando um objeto amaldiçoado, aonde fez com que o exército de Israel perdesse a guerra, com poucos homens, porque Deus não pôde abençoar. Então, isso é um pecado, nós temos que tomar muito cuidado, porque através de um homem, no acampamento de Israel, um homem só, trouxe derrota para o acampamento inteiro. Muitos morreram e Deus não pôde abençoar, dar a vitória, por causa de um homem. Então veja como é perigoso o pecado. O que acontece quando uma pessoa está contra aquilo que Deus está mandando fazer, tá? Porque ele justamente, ele pegou coisa amaldiçoada, pior, gente. Que Deus falou, não pode. O que Deus disser, não pode. Não pode, por isso que nós temos que ler Bíblia, né? O Provérbios é tão maravilhoso, porque ele fala tudo, o certo e o errado, né? Ele vai pondo. Então, é muito ótimo, é interessante e necessário nós sabermos tudo o que Deus aprova e o que Deus não aprova. Porque se Deus não aprova, é maldição para nós. Nós entramos na maldição porque são coisas que amaldiçoam. Embora nós já tenhamos sido redimidos com o sangue de Jesus.
Mas se eu não, aqui no caso, ele nem falou pecar, ele falou transgredir, que eu vou mostrar a diferença daqui a pouco para vocês. A diferença de pecar e a diferença de transgredir. São duas coisas, tá? Então, aqui no caso, eles transgrediram, porque a lei de Deus. Então, veja Deuteronômio, capítulo... Deixa aqui que nós vamos voltar. Deuteronômio, capítulo 7, veja aqui como que esse Acã errou fazendo o que Deus determinou que não podia. Deuteronômio, capítulo 7, olha isso. Aí nós vamos ver, então, os versículos 25 e 26, tá? Olha aqui, 25. Achou? Deuteronômio 7, versículos 25 e 26. As imagens de escultura de seus deuses queimarás. Moisés, que é a lei, né? Tá? Queimarás. E prata e ouro que estão sobre elas não cobiçarás. Qualquer imagem que tenha prata e ouro. Primeiro que imagem não pode. Segundo, se ela for toda revestida de prata e ouro, pior ainda. Que é duplo o negócio. Nem a imagem, nem o que está pegar por causa da prata e do ouro. Olha aqui. Que estão sobre elas, não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são a abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisas abomináveis aonde? Então, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela. Semelhante a ela o quê? A esses ornamentos, seja o que for. Coisas amaldiçoadas trazem maldição para a nossa casa. Tá certo? Por isso que trouxe maldição para o acampamento. De todo a detestará e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Tá claro? Mais claro que isso é impossível, né? Então vamos voltar agora para Josué capítulo 6. Tá bem aqui, do ladinho de onde a gente estava. Versículo 18. Olha aqui que Josué fala para eles quando eles iam derrotar, conquistar Jericó. Ele deu esta ordem aqui. Versículo 18 de Josué 6. Tão somente guardai-vos das coisas amaldiçoadas. Por que ele falou? Porque já tinha dito, já é lei, Moisés já tinha dito. Então ele lembrou todo mundo. Para que, tendo-as vós condenado, amaldiçoado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Nada, não adianta ficar, sabe assim, cobiçar nada. Ai, que coisa linda, acho que eu posso, né, gente? Tá? Então, ficou bem claro, porque isso traz problema se nós... É isso que nós temos que ver aqui. O que Acã fez foi uma coisa escondida. Porque já começou aqui que eles prevaricaram e ninguém sabia quem era. Houve a transgressão, ninguém sabia. E eles não ganharam, eles ficaram derrotados. Eles ficaram apavorados, sabe assim? Você não tem Deus na sua vida? Qualquer coisa que aparece para você, você cai duro, de medo. Você não enfrenta, não é não? É lógico. Nós só enfrentamos o inimigo, qualquer situação que vem contra nós, se tivermos a força de Deus. Mas para eu ter a força de Deus, eu tenho que estar no que Ele é. Senão eu não tenho. Se eu tenho pecado, eu não estou. Estou fora. É isso aí. Tá entendendo? Então, veja só que isso daí, ele pegou Acã, o que era amaldiçoado, lá no... que está escrito aqui no capítulo 7, versículo 1, que Acã, ele tomou das coisas amaldiçoadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Eles ficaram amaldiçoados. Então, ele pegou escondido, porque é isso aí, pecado geralmente não, 100%, é escondido. Ou não?
fica escondidinho lá no fundo da vida, e isso traz problema para a vida, não resolve, e você morre de orar. Tá? Então, aqui depois, continuando isso tudo, ninguém estava entendendo. Por quê? Gente, por que né, nós fomos derrotados? Por que Deus não está agindo? Então, isso vem para a nossa cabeça também. Puxa vida, eu estou orando, eu estou fazendo tudo, e Deus não vem em meu favor. Josué foi com essa condição diante de Deus. O que está acontecendo, afinal? Então, ele pegou essas coisas condenadas, amaldiçoadas, e ele escondeu, porque pecado é isso. É uma coisa que se esconde. Mas, olha, é tão ruim, é tão das trevas, que uma coisa que você esconde, você não pode nem usufruir. Então, gente, é coisa maligna do diabo mesmo, que é laço. É isso que ele faz com a gente, entendeu? É laço, que parece que vai ser uma glória, uma maravilha, mas você não pode nem... Tem que ser tudo debaixo do pano, escondido, ninguém... Gente, qual é a vantagem? Não tem vantagem, pecado. Por isso que Jesus nos libertou, tá certo? Porque nós vivíamos assim antes e ninguém sabia, nem tinha noção, tá? Então, nós precisamos entender que existe o pecado que é feito deliberadamente. Por exemplo, a pessoa quis. Porque às vezes eu falo assim, bom, a pessoa que nasceu de novo, nós não vamos acreditar que essa pessoa ela tem a natureza de Deus, tem o Espírito Santo, tem a palavra, que ela fica maquinando que ela vai fazer um mal. Ela não vai, certo? Isso no geral, digamos assim. Óbvio que existe. Mas tem também pecado que a pessoa faz por ignorância, não sabe. Existe isso também. Então, existem dois tipos, né? Assim, de pecado. Se eu faço um pecado que eu quero, eu sei que não posso e faço, isso daí é a transgressão. Porque ele sabia, porque é mandamento, Deus falou. Então, a transgressão é uma coisa que você sabe que não pode fazer e você faz. Você transgrediu a lei de Deus, o mandamento de Deus. Então, isso daí faz a pessoa que faz esse tipo de pecado, que transgride a lei de Deus, ela pode ficar confessando a palavra o dia inteiro, né? Sei lá, nenhuma arma formada contra mim prevalecerá, ou sei lá, maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. Vai ficar o dia inteiro confessando isso, mas não vai ter retorno nenhum. Não vai ter porque tem um pecado lá dentro. Transgrediu e não foi se limpar diante de Deus. Por isso que não pode esconder. Pecado não se pode esconder. Então, você vem na igreja, você anda com Deus, você faz isso, mas depois você transgride a lei de Deus. Depois não sabe porque que não está dando certo. Então, precisa ver o que está acontecendo. Não é sério isso? Então, é isso aqui, tá? Porque a desobediência, porque transgressão é desobediência 100% a Deus. Desobediência abre a porta para o diabo. Aí é que é. E ele traz derrota para as nossas vidas. Por isso que não adianta você ficar orando, porque não vai resolver. Sem arrependimento verdadeiro, sem a limpeza do sangue de Jesus, na presença de Deus, não vai ter retorno. Pode morrer de orar, não vai acontecer. Não é bom saber isso? É bom, para não cair no engano do diabo, porque o diabo é enganador. Ele só vem nos enganar. Né? Ele vende algo assim, falso, mentiroso. Tudo que ele faz parece que vai ser bom, mas não é. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, agora vamos ver os versículos 2 e 3 de Josué 7. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo, não, Josué, nem precisa. Suba uns 2 ou 3 mil só.
aferiai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos, eles estavam se gabando. Mas é tão fácil. Perto de Jericó, nossa, gente, nem precisa, porque nem tinha aquelas fortalezas lá. Tava tudo a chegar e tá. Não, viu? Nem precisa, olha aqui, ó. Com 2.000 ou 3.000 pessoas, homens, nós já vencemos. É pouca gente, aquilo vai ser, ó, tá no papo já. Eles já estavam, né, se achando. Vai ser maravilha, Josué. A gente foi lá olhar, mas vai ser, a cidade, ó, desse tamanho, já é nossa. Nós já ganhamos, mas veja o 4. Tudo bem, assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram correndo. Quando eles chegaram lá, de certo, foi o que os 10 espias viram, né, gente? De certo, em vez deles virem um pouquinho de gente, eles viram uma multidão. Sabe Deus lá o que eles viram? Eles ficaram apavorados, se sentiram incapacitados, fracos, sem condição de vencer, em hipótese alguma. Por quê? Deus já não estava mais com eles. É isso que acontece quando Deus não está conosco. A nossa reação é essa. Nós não temos coragem de enfrentar o inimigo. Porque quando nós estamos com Deus, nós não estamos com medo de coisa nenhuma. Não adianta, porque eu sei quem é o meu Deus. Eu sei onde eu estou com Ele. Eu estou lavado no sangue de Jesus. Eu estou na presença dele, não adianta, diabo. Você não vai me derrotar, você não vai acabar com a minha vida, porque está escrito, eu sei quem é o meu Deus. Está escrito que ele já me deu a herança dele, isso me pertence. Ele está agindo comigo aqui agora. Os anjos dele estão acampados ao meu redor. Enfim, você sabe como que você vai lutar com o inimigo. E você não está nem um pingo com medo. Então, vamos ver agora o versículo 5. Agora, atenção. E voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo. 5, desculpa. Os homens de Ai feriram deles uns 36. Aí Ai só pegou 36 homens deles. Eles eram um pouco, mas conseguiram pegar só 36. Por quê? O resto fugiu. O resto saiu na carreira. Tremendo de medo. Gente, eles começaram a ver fantasma. É isso aí, que o diabo, ele multiplica tudo. Ele mostra as coisas dele grandes, gigantes, impossíveis de serem conquistadas, derrotadas. Ele nos põe lá embaixo. Ele começa assim sempre, não é não? Ele sempre começa assim. Mas se nós vamos para cima dele com a luz de Deus, ele cai. Foi o que aconteceu em Jericó. Tá? Aqui não. Gente, eles só pegaram, quanto? Que falo, 36? Só mais ou menos. E o resto, olha, o coração do povo se derreteu e tornou como água. Gente, eles ficaram fracos. Assim, ó, sem força. Saíram correndo, fugiram. Ai, quando Josué viu isso, ele falou, não, tem problema sério aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, ele vai jejuar, ele vai buscar Deus, ele vai ver o que está acontecendo. Então, no versículo 11, ele vai até Deus, aqui nos próximos versículos, e no 11 não, mas veja o 10. Ele vai lá desse jeito falar com Deus. Escuta aqui, Deus, o que aconteceu? Como se Deus, agora o Senhor nos tirou lá do Egito, aconteceu tudo aquilo, ficamos no deserto, Moisés morreu, agora o Senhor me deu esse povo para eu comandar, tudo bem, a primeira cidade foi uma glória, agora o Senhor nos abandona, porque é assim que nós fazemos com Deus. Eu estou orando e você não fez nada, olha aqui minha situação, não é assim? Eu estou orando, por que você não está agindo, Deus? Epa! Deus não muda, Ele é sempre o mesmo. Precisa ver onde está o erro. No que nós estamos errando, se há pecado. Aqui no caso tinha. Aliás, era transgressão. Então ele vai desse jeito, fala lá, e Deus fala com ele no 10. Deus fala com Josué. Então disse o Senhor a Josué, ei, levanta. Por que você está prostrado assim, sobre o seu rosto chorando? Para que é que você está com isso? Tá vendo? Não adianta ir lá para Deus chorar. Olha, ó, não foi isso que Deus falou para mim, mas você está chorando para quê? Mas sobre do que você está chorando? Não é assim que você vai vencer nada na tua vida. Está valendo? Não é.
Aí no 11, Israel, Deus falou para ele, Israel pecou e violaram a minha aliança, transgrediram a minha aliança. Não só pecou, como transgrediu. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem a puseram, tá? Essa derrota foi tão devastadora para eles, foi tão horrível, eles ficaram nesse estado e Josué vai lá e Deus então, agora no 11, Deus esclarece por quê eles estavam sozinhos. Ninguém pode lutar com o diabo sozinho. Porque se você lutar com o diabo sozinho, você já é dele. Tá? É com Deus, é com a palavra. Mas com a palavra que mudou sua vida, o seu pensamento, a sua mente, com o Espírito Santo. O diabo não vai acabar com a sua vida. Você que tem que pôr fim nisso. Eu que tenho que pôr fim. Pô, você não vai acabar com a minha vida, eu não quero. Ou você quer? Aí é diferente. Se a pessoa quer, deixa pra lá. Isso é de cada um, mas não é o caso. Ó. Então, Deus já falou para ele, ó, o problema não está comigo não. Aconteceu aqui pecado, transgressão, violaram a minha aliança, pegaram coisas condenadas, furtaram, roubaram, né, dissimularam e puseram até debaixo da bagagem. Que coisa horrível, tá? Agora, na nossa vida, nós precisamos ver como que essas coisas entram. Modo errado de pensar, a gente tem que pensar, a gente tem que ver isso daí, tá? Coisa errada que está no coração, sabe onde é o coração? Novamente, não é o espírito, porque o nosso espírito 100% perfeito, ok? Então, pode ser um modo errado de pensar. E coisas que podem estar alojadas no nosso coração, que me pende para o pecado e a transgressão. Por isso que eu tenho que tomar conta da minha vida, hein? Ver o que eu gosto, o que eu quero, onde eu vou, o que eu faço, o que eu estou buscando, o que eu estou cobiçando. Saber isso tudo. É só na presença de Jesus que nós somos transformados. Por isso que nós precisamos. Para ter segurança nesse mundo que está uma peste doida, né? Que não tem conserto esse negócio. Bom, então, aqui no caso a derrota foi a desobediência. Então veja, gente, desobedecer Deus cai na transgressão. Porque vai fazer o que Deus não quer. Se Deus não quer, Deus não quer. Você tem que tomar jeito, rumo na tua vida. Se você sabe o que Deus não quer e você faz, transgressão. Agora você vai encaixando aí na tua vida. Você sabe que Deus não quer. E você faz. Você tem que dar um jeito. Se você quiser andar com Ele. Porque a desobediência abre a porta para o diabo e ele vem, traz derrota para a vida. E não sabe por que está na obediência. E está na derrota. Pela desobediência. Então, nós precisamos ver mais detalhadamente agora a diferença entre pecado e transgressão. Agora, vamos voltar aqui no 10. Versículo 10 de Josué. Então disse o Senhor a Josué, levanta, por que você está aí chorando desse jeito? O que você está achando? Que sou eu que faço coisa ruim na tua vida? Sou eu que agora sou contra todos vocês? Porque a transgressão é pior do que o pecado. Embora o pecado pode, quando ele é por ignorância, não é que tem uma diferença na balança de Deus, mas a desobediência, porque é consciente, isso é o pior que tem. Porque você sabe muito bem o que Deus quer e o que Deus não quer. Então não faça. Não faça, porque isso vai destruir você, a tua família, os teus amigos, relacionamentos, a tua igreja. É por isso que Deus de vez em quando faz limpeza dentro da igreja. Quem não toma jeito, quando não toma rumo, ele faz. Porque joio com trigo não vai. Quando a unção vai aumentando dentro da igreja, ele faz limpa. Porque ele quer que o plano dele seja cumprido. É bom você saber disso. E então traz problema para o mundo. Veja isso. Porque aqui no caso, um homem, diante de milhões de pessoas, ele trouxe a derrota. Um homem.
foi para a casa dele e foi para o acampamento inteiro de Israel. Não é sério? Então, se você sabe que não é, não teima. Será que não foi bom eu trazer isso aqui não, hein, gente? Ah, é a última hora agora, gente. Não, você sabe que não pode. Aí uma pessoa lá inventa e faz uma escultura, sei lá, uma escultura, porque tem umas coisas assim meio alegóricas, sei lá nem como que chama. E você taca lá na tua casa? Para que aquilo? Você lá sabe de onde veio? Qual que é o significado daquilo? Não é qualquer coisa que você pode pôr na tua casa, não, na tua vida. Você tem que saber a procedência de tudo, porque agora você tem que andar de acordo com o seu Espírito, que é santo. Santificar em tudo, santificar a tua casa. Está valendo? Não pode haver prevaricação dentro da casa, tá? Então, aqui no 11, Deus fala que Israel transgrediu a lei dele, tá? Que no pecado, no grego, esta palavra transgredir, que é violar, porque quando uma pessoa viola a lei, qualquer lei, ela transgride. Isso é um delito. No grego. É sério assim, sabia? É uma coisa, assim, é muito pesado esse negócio. É algo que se faz intencional. Quis fazer. Ele quis fazer, pois ele ouviu. Não pode. E ele vem ouvindo lá de trás. Não foi ali. Mesmo aqui agora há pouco, Josué já tinha dito, não cobice nada, hein? Nada. E não traga, hein? O cara vai. Ele fez, ele sabe. Então, se eu sei, eu não vou fazer isso. Você toma muito cuidado do que você põe dentro da tua casa, quem que você põe dentro da tua casa, o que você faz dentro da tua casa. Tá valendo? Vai. Aqui está escrito, Deus é o mesmo. Hoje nós temos sangue de Jesus, lá antes eles não tinham. Mas hoje nós temos para nos livrarmos e andarmos santamente, com o nosso Espírito. Porque não é questão de você ter dó, não é questão de você ter dó. Com Deus não tem isso. Se você desobedece a Ele, não tem negócio de dó. Nem misericórdia. Ele é misericordioso, mas se desobedeceu, Ele é justo. É o certo e é o errado, ok? Então, é isso aí. Então, com relação... Agora, veja, nós nascemos no pecado. Está escrito isso na Bíblia, ok? Toda a humanidade, desde que Adão e Eva caíram de Deus, o pecado entrou na humanidade até que Jesus veio. Mas, mesmo que Jesus tenha vindo como ele veio, todas as pessoas que nascem em pecado. Precisa depois aceitar Jesus para... ser salvo. Então, quem nasce em pecado, você não precisa ficar aqui agora, vou dar uma aula do que é pecado para você pecar, ok? Por acaso, o peixe, quando ele nasce, da mãezinha dele, a mãe vai falar, vamos nadar. Não vai, não existe. O bichinho já nasce. Ele já é bárbaro, é a natureza. Nós nascemos em pecado e nós já nascemos pecando. Porque não custa nada para mentir, para roubar o lápis da criança, para fazer malvadeza, para fazer aquilo. Sim ou não? E mesmo agora nós temos que vigiar para também não ficar fazendo coisa errada. Dia e noite. Porque nós, essa natureza velha, que eu já preguei a semana passada do homem velho, tem que estar na cruz. Não pode sair de lá um minuto. Que é pecado. Vocês estão acompanhando? Por isso que eu tenho que estar na presença de Deus. Eu tenho que conhecer o caráter do meu Deus, para eu ser moldado ao caráter dele. Porque não é assim, vai na igreja, né, leva a Bíblia, canta um hino, 2, escuta umas conversas, pois, Jesus andou sobre as águas, então você, no seu problema, anda sobre as águas, isso. E tal, conta umas histórias, vamos fazer oferta, vamos ter festa semana que vem, tchau, gente, até logo. Isso aí não isso é brincar de igreja, faz favor. Tem que mostrar, ensinar o que Deus é. Não é? Para você se alertar, porque é para o bem das nossas vidas que nós temos a palavra de Deus, graças a Deus. Porque nós temos que louvar a Deus, nosso Pai, pela palavra de Deus. Todo dia, agradecer.
porque é ela que nos salva, é ela que nos cura, né? Ela que nos dá tudo que nós precisamos. E ela que nos livra do mal. É isso aí.